Olá pessoal, tudo bem? Marcos Menezes. Eu vim convidar vocês hoje para assistir esse conteúdo que é um pouco diferente. Hoje eu não tenho nenhum convidado aqui no podcast, mas é um conteúdo relacionado a casamento, família e relacionamento. É um conteúdo bem interessante. Depois deixa aqui nos comentários o que você achou, que eu posso trazer mais conteúdos parecidos com esse, tá bom? Espero que vocês gostem e até o próximo episódio. Um abraço. A minha riqueza da minha vida, a minha Lulu. A Lulu. Quando eu me converti, eu me casei, simultaneamente. Namorei 4 anos e meio, me converti e me casei. Foi algo extraordinário, porque Deus me deu a pessoa mais maravilhosa da face da terra. A minha esposa é algo assim, inexplicável. Sabe a mulher de Noé? Ela não tem nem nome, mas ela colocou toda a família no propósito. E você nem vê, não sabe o nome, não sabe quem é. Agora, conhecendo o homem como você conhece, quem limpava o cocô dentro da arca, mano? Então, pronto. Então, Deus me deu uma mulher muito sábia. Muito, muito, muito sábia. Uma mulher, eu digo sempre que para todo homem que casa, toda mulher que casa, para toda mulher que casa, Deus dá uma seringa para ela injetar algo no coração do seu marido. A mulher sábia, o que ela faz? Ela tira a agulha e ela põe um acesso nele. Cada vez que ela quer colocar alguma coisa dentro dele, ele não sente agulhada. Quando ele vê, já está queimando na veia, não tem mais volta. Essa mulher sábia. A que lhe falta sabedoria, ela sempre com aquela picada forte, ele não entendeu. Então eu até brinco dizendo, pode parecer um exagero, é uma piada com um fundinho de verdade, que não existe marido ruim, existe esposa que ainda não achou acesso. E assim vale para os filhos, assim vale para o mundo relacional. Todo mundo tem um acesso, quando você acha o acesso no coração dele. Ninguém se permite ser confrontado sem antes se sentir amado. Cada vez que você for confrontar alguém, você precisa colocar um termômetro dentro de si. Se a sua medida de amor não for maior que a sua medida de confronto, essa pessoa não vai se sentir amada, ela vai se sentir afrontada. Afronta é diferente de confronto. Confronto, ele está com o seu real sentido quando ele é produto do amor. Então, isso só um acesso aqui que dá. Muito bom, muito bom. Inclusive o Botelho, né, um dos nossos convidados, pastor presbiteriano, ele esteve aqui com a gente. Ele dá aulas e cursos de hermenêutica, assim, muito apaixonado também nas escrituras. Ele trouxe um entendimento sobre a costela, né? Falou assim, olha, você vê que uma das raízes da palavra idônea é que vai à frente. E ele falou assim, então, pegou da costela ali porque protegia a parte interna. Falou assim, você vê que Deus fez isso no casamento e como ele tirou a mulher da costela de um lugar que protege os órgãos vitais, assim. Deus formou, esse lugar, né, de proteção. É interessante você ver como Deus formou a primeira esposa. Ele enfiou a mão dentro do homem e ele tirou um pouco de matéria-prima dentro desse homem. E ele formou a esposa. Quando você casa, Deus não te dá uma esposa, Deus te dá uma mulher. A esposa, ele forma dentro da mulher com aquilo que ele consegue tirar dentro de você. Porque esse é o princípio do Éden. Então, é difícil dizer que a esposa é ruim. Porque, de certa forma, é um pouco que Deus está conseguindo tirar de dentro de você. Isso, Deus tirou de dentro do homem uma esposa. Por isso o acesso. Quando essa mulher conhece o lugar que ela tem dentro dele, ela acessa, ela tem voz lá. Uau. Como treinar isso, pastor? Como jogar na ativa isso aí num relacionamento? Excelente pergunta. O Senhor disse assim, quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Só não flui rios de água viva ainda do meu interior, porque eu não creio nele, como diz as Escrituras. Uma das falas mais difíceis para a mulher entender hoje, por exemplo, no mundo moderno, é o universo da sujeição. Por quê? Por causa daquilo que se prega nesse tempo. Mas Paulo diz que assim como o marido e a esposa, assim é Cristo e a igreja. Então, o padrão do casamento não é Adão e Eva. Deus só celebrou um casamento. O que ele celebrou antes da fundação do mundo, o de Cristo e a igreja. Quando ele estabeleceu o casamento de Adão e Eva, era para revelar o casamento de Cristo e a igreja. Por isso que ele foi rasgado no lado.
Deus levou Adão a um profundo sono. Deus não levou Adão a um profundo sono. Deus matou Adão. Porque sono na Bíblia é para quem morre. Porque estava simbolizando e evangelizando sobre Cristo. Quando Deus mata Adão e tira algo de dentro dele e forma sua esposa. Deus matou seu filho na cruz. Quando rasgaram ele no lado, saiu água e sangue. E pelo sangue da redenção e pela água da palavra, nasceu a sua esposa, a igreja. Como marido e esposa é Cristo e a igreja. E o que o marido Cristo disse para a sua esposa, igreja? Se você andar sujeito a mim, você não vai fazer só as minhas obras, não. Fará muito maiores. Então, sujeição para Cristo no modelo do reino de Deus não é anulação, é potencialização de autoridade. Uau. Quando a esposa entende isso, ela entende muita coisa. A questão é ter fé para isso. A Bíblia diz que para a esposa, que se porventura o marido não obedece a palavra, não que não conhece não, é que não obedece. Se ela se calar, o que acontece? Ela vai ganhar o marido sem palavra. Mas qual que é a minha bronca? E a sua bronca? Ou de qualquer um. E a esposa também. O que ela pensa? Se eu falar do jeito que eu falo, ele já faz o que faz. Se eu calar, pronto, eu perco o pouco que eu já conquistei. Então ela acredita mais que se ela falar, ele vai mudar, do que se ela calar e obedecer a Deus, Deus faz o que precisa ser feito. E quando você acredita mais em você do que em Deus, acabou. E como faz? Creia na palavra como ela é. Quando a primeira esposa estava sendo formada, qual era a condição do marido? Ele estava dormindo. Qual é a guerra de toda esposa? É olhar para o marido e ver uma bondade misturada com burrice que todo homem tem. São as partes dele que está dormindo. E qual é o manto? Quando Deus estava formando a primeira esposa na terra, o seu marido estava dormindo. Então, nas áreas que o marido está dormindo, é porque a esposa está sendo formada. E não adianta querer acordar ele na força do braço, porque a Bíblia diz, não despertai o amor até que ele queira. Como faz então? Deixa Deus te formar rápido, que ele acorda. Porque se ele acordar antes de você ser formada, ele vai ver a deformação que hoje ele é cego para. Não sei se eu estou conseguindo. Está tudo claro. Muito. Entende? Então, assim, crê nas Escrituras como é. Então, seja sujeita ao marido como ao Senhor. Então, o padrão é Cristo. O padrão é a minha aliança. Tudo que eu vivo na horizontal é um extrato do meu vertical. A gente quer arrumar daqui para lá. Não. Então, é a minha realidade. Por quê? Porque o casamento é a maior escola que tem de aliança, porque ele representa Cristo e a igreja. Qual é a palavra de Cristo para mim e para você, se você quiser ser salvo? Quem quiser salvar a sua vida, tem que perdê-la. Ou seja, você precisa morrer para a sua vida, para ganhar dele. Pergunta, tu conhece um lugar que te convida mais para morrer do que o casamento? Não existe. Acho que não Fica tem. aí, nem que seja só para ser salvo, então. Porque se o padrão para ganhar a vida dele é perder a minha, permanece ali. Então, assim, é crer nas Escrituras como ela é. A gente não precisa criar. A gente tem que ficar 1 hora de ministração convencendo o marido a amar a esposa como Cristo ama a igreja, com 1 milhão de argumentos. Está escrito. Está escrito. E como que ele amou a igreja? Assim mesmo se entregou por ela. Porque dar alguma coisa tem um preço, mas você consegue pagar. Assim mesmo se dá. Você dá uma bicicleta para o seu filho, não é difícil. Parar um sábado para andar de bicicleta com ele, é difícil. Quando você dá um presente para o seu filho, ele se sente presenteado. Quando você para brincar com ele, ele se sente celebrado. Por isso que hoje, pais presenteiam, avós celebram. E você se sente valorizado quando? Quando você é celebrado. Quando alguém ama o morada pelo morada. Não lembra da música que você tocou, não lembra do impacto que você tem, da sua unção. Não é o morada. Gente que celebra a sua vida. Então, e Cristo nos colocou nesse lugar. Ele disse, a alma do Juscelio, só ela sozinha vale mais do que o mundo inteiro. Então, eu creio nas Escrituras como ela é. A partir daí, se as Escrituras não for o ponto mais alto para mim, eu vou trabalhar com o argumento, ainda que eu tenha a verdade do meu lado. Mesmo a verdade bíblica, que é uma outra situação no mundo relacional. Sabe? Se a sua esposa estiver no momento de rebeldia, vamos lá, o TPM e tal, e está passando da conta, e você pega a Bíblia e diz, meu amor,
Você está passando da conta e você vai se desprotegendo, mas você está ofendido com aquilo e você tenta mostrar pela Bíblia que ela está fora da bênção. Você acha que você ajuda ela? Não. Pois, mas você não está mostrando a verdade bíblica está, mas é a verdade bíblica, você, a partir da sua dor, com o seu argumento, e argumento não liberta, o que liberta é a verdade dele. Então, quando você pega a verdade dele, transforma na tua, para argumentar, argumento não liberta. O que liberta é a verdade. É por isso que debate teológico não leva ninguém a lugar nenhum. Por quê? Porque ele nunca vai tributar louvor à verdade. Ele tributa louvor a quem apresenta o melhor argumento. E argumento não liberta. Argumento que eu falei, acabei de falar. A alma não trabalha com pecado. A alma trabalha com argumento para justificar o pecado. Quem trabalha com o pecado é a carne. Por isso eu não posso deixar a minha alma me enganar. Eu tenho que viver a vida do Espírito. E a vida do Espírito é a partir das Escrituras, como ela é. É quando um homem ou uma mulher resolve dar a razão para Deus. Eu continuo achando que o amor sacrificial, ele é o poder da ressurreição. Amém. Por mais que você possa se sentir em algum momento abusado. Por quê? Porque você foi no limite daquilo que você pode morrer. Sabe a ceia? A ceia, sim, que precisa ser discernida. A minha revelação, o meu entendimento, o meu discernimento do cálice do sangue vai me dizer até onde eu estou disposto a ir com ele. O meu discernimento do pão vai me mostrar até onde eu estou disposto a ir com o meu irmão. Quando a Bíblia fala que Jesus morreu morte e morte de cruz. Morte de cruz. Então, ele não usurpou ser igual a Deus, tomou a forma de servo, a forma de homem, primeira forma de homem, depois a forma de servo, e achado na forma de servo, escolheu a morte e morte de cruz. Importante, morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente. Então, a escala da descida e a escala da subida. Ele subiu um nível mais alto, porque ele escolheu a pior morte de todas. Então, sou eu mostrando para Deus que tipo de morte que eu vou ter, e ele vai me mostrar que tipo de autoridade eu vou ter. O amor ainda, ele vai ser sacrificial. Ainda que a outra parte possa se prevalecer disso, ela possa abusar disso. Mas o amor, em algum momento, ele vai vencer. Agora, eu sei que do outro lado, tem aquela, vou ser bom, mas não vou ser bobo. Ok, não, precisa de instrução para uma aplicação correta em cada caso. Mas ainda o amor sacrificial, ele ainda é o grande poder. Por isso, morada, que a cruz é um escândalo. Ela só é um escândalo por causa disso. Então, realmente, ainda é o quanto que eu morro por outro. Deus, ele é muita coisa junto, me perdoe. Então, que isso? Porque assim, a moeda do reino de Deus é o sangue. Quem inaugurou com a sua própria vida. O idioma do reino é a honra. Esse é o idioma do reino. Quando Deus fez Adão, Deus escolheu estabelecer com ele um relacionamento por honra. É por isso que ele deixou uma árvore que ele não deveria tocar, mas Deus não protegeu, Deus não guardou. Por quê? Porque ele queria um relacionamento por honra. E só tem uma maneira de você estabelecer um idioma de honra numa equipe como essa, por exemplo. Se você não der um espaço para desonra, você nunca vai implantar um idioma de honra. Porque onde não tem espaço para desonra, só tem espaço para obediência. E Deus escolheu amá-lo dessa forma e ter um relacionamento por honra. Por isso ele abriu um espaço para a desonra. Mas ele corria um risco. E qual era? Perdeu seu filho. E ele perdeu. Mas ele decidiu que não seria de outro jeito. O que ele fez agora? Então ele escolhe morrer para recuperar o desonroso, porque esse é o padrão de Deus. Ainda é o padrão de Deus. Eu consigo viver? Ainda não. Mas eu tenho um alvo, que é esse. Jesus não conseguiu transformar Judas. Não conseguiu. O que ele fez? Cara, já que eu não consigo transformar esse homem, mas eu vou amar ele no padrão mais alto que eu possa amar. Olhou dentro do coração dele. Qual é o problema dele? Cara, o problema dele é que ele é ladrão. Judas, cuida do meu dinheiro. Esse é Cristo. Esse é o padrão de amor de Cristo.